Vem aqui, eu liberar a sala. Speaker, bora lá. Galera, é o seguinte, bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Galera, bom, eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar, né, uma história sobre um empresário, um empreendedor, né, do ponto de vista, ele é um empreendedor e determinado, que está enfrentando um desafio comum no mundo dos negócios em geral, e procurou, né, a nossa ajuda para ajudar a transformar essa situação. Eu vou compartilhar aqui com vocês já o mapa mental. Então, o papo de hoje é moda offline, lucro online. Como o empresário transformou a sua loja seguindo um plano simplificado. Então, esse é o tema de hoje, tá bom? Então, é o seguinte, vamos começar, né? Esse empresário ele tem um grande problema. Esse empresário, ele administra, né, uma loja de roupa tradicional no seu bairro, né? E ele, em geral, ele é um negócio herdado de família, né? E essa loja, ela sempre foi conhecida pela dedicação, né, em oferecer produtos, né, de alta qualidade, as roupas de alta qualidade. E até mesmo, né, para aquela comunidade local. Então, aconteceu uma situação, né? Como foi herdado, o momento que o pai trouxe a loja era uma situação, ele foi pegando essa transição, e eu entendo muito bem essa situação, mas nos últimos tempos, né, ele realmente começou a tomar conta da operação, né? O pai passou para ele realmente a parte da operação, e nos últimos tempos algo começou a incomodá-lo, né? Começou a incomodar ali o negócio. O quê? Um grande problema. Baixa rentabilidade. Em outras palavras, vamos lá, ó. As margens de lucro, elas estavam, elas estavam encolhendo. Ou seja, trabalhando muito e a margem, ó, diminuindo. E não estava fazendo sentido. E foi justamente aí que ele percebeu que algo precisava ser feito, né? Não estava condizente o que ele tinha, o que o pai dele precisava. E ele encontrava um desafio de situação que o pai dele ainda tentava usar estratégias mais antigas para poder é, aumentar, né, crescer o negócio, mas já está claro que o mercado mudou. Mas existe esse desafio, né, como é uma das coisas que eu passei, né, dentro da liderança com que onde eu tive a oportunidade de trabalhar, é, estava nítido que aquela situação, aqueles mesmas técnicas, mesmas estratégias, elas já não seriam mais suficientes. Então, por exemplo, pô, um problema, um negócio, operação, trabalhando. E aí a gente lida, né? E é um comércio local. Então, já tem esse desafio também. E aí, vamos fazer o diagnóstico, né? Pô, beleza. Eu quero entender. Fala pra mim, qual que é o perfil da loja no Instagram? Primeira coisa, não tem, ok? Quais são as formas que você geralmente, né? Geralmente faz para poder atrair clientes, né? Quais são as estratégias? Não estamos fazendo. Aí eu perguntei, então, deixa eu só entender, só para me entender. Quer dizer que, então, a única forma de vender é se o cliente passar na frente da loja? Sim. E aí começa, né? Porque na época do meu pai, o pessoal passava, comprava, ia na loja, tudo mais. Eu falei, entendi, né? Mas você entende que mudou, né? Ele sim, mas meu pai não. Eu falei, mas vamos lá, você tinha falado para mim que você estava na operação. Você que estava responsável pela operação. Mas meu pai tem que concordar. Eu falei, entendi. Então, e se você mostrasse um caminho pro seu pai, de forma lógica, e, e falasse para ele, pai, ó, a gente vai fazer uma adaptação do modelo de negócio, porque o que acontece? A gente tem trabalhado muito, eu e o senhor, mas as nossas margens, ó, gente, é sério.
Eu sei o que que é isso. Vocês estão entendendo? Eu sei o que que é isso. Então, e aí você vai entendendo, você fala, caramba, né? Tipo, eu, né, mentalmente falo, caramba, meu, beleza, então eu vou, né? Eu preciso ajudar ele, porque eu também já tive numa situação dessa, né? Na liderança que eu tinha, eu tinha que. Gente, fiz arte. Fiz arte. Galera, vou ter que ir, galera. Daqui a pouco eu volto aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, daqui a pouco eu resolvo essa situação. Seguinte, agora a verdade é. Existe a situação que ele começou a perceber que se ele não fizesse as situações, ele já sabia que tinha que fazer, né? Mas o modelo de negócio dele, né, dentro das estratégias comuns, ela estava limitada, né? O alcance de atrair novos clientes estava limitado. Ou seja, só os clientes que aparecessem ali, por exemplo, na frente passassem na frente da empresa ia conseguir. Tá bom, ok. Mas como é que eu faço o cliente passar na frente, né? Então, eu percebi que esse empresário ele estava determinado a entender os motivos por trás, né, dessa baixa rentabilidade estar alinhada justamente a esse desafio de marketing, né, e não é de vendas, né, porque ele chegou a conta com problemas de vendas, não é um problema de vendas, é um problema de marketing. Ou seja, se não tem o cliente passando na porta da sua loja, no caso dele, que é o modelo de negócio, ou conhecendo a sua marca, conhecendo a sua oferta, aí começa a ter uma situação de desafio. E aí começa a gerar impactos, por quê? Porque mudou o comportamento de compra dos clientes, né? Então ele logo percebeu que aquele problema ele estava enraizado na forma como o seu negócio operava exclusivamente ali naquele modelo de negócio do ambiente offline, né? Era uma loja do modelo offline, ok. E nada de certo e errado, mas ela precisava ser adaptada ao novo contexto. Senão, imagina só, imagina não começa, você começa a trabalhar, começa a diminuir a marcha, já começa a gerar irritação. Aí no segundo momento, concorrência acirrada, o mercado está bombando, o seu faturamento começa a diminuir, proporcionalmente você começa a enxugar ainda mais as margens que já estão estranguladas. O que acontece? As margens vão embora, seu faturamento abaixou, a margem vai embora. O que acontece? Numa balança, né, quando a gente faz essa análise de negócio, existem duas situações. Ou o negócio ela te dá lucro ou ela te dá prejuízo. Geralmente, os empresários não trabalham para, não abrem um negócio para pagar a conta. Ele espera que, no final, ele tenha o Prolabore, que faz parte dentro da análise do demonstrativo resultado da empresa, tenha um lucro para fazer tanto investimento ou para poder usufruir, ou a situação que, infelizmente, a grande maioria dos empresários no Brasil passa é a situação de prejuízo. Ou seja, o faturamento ele está abaixo do que precisa para manter a operação. E é justamente o que ele estava passando. Então, ele percebeu que, na verdade, o problema estava enraizado na forma como ele operava exclusivamente naquele modelo offline. Apesar da loja, né, ter clientes fiéis lá da época do pai dele, né, ela estava limitada a atender apenas, principalmente aquela comunidade local. E já estava claro, né, pelo histórico, que estava, né, ele abre o histórico ali do financeiro para a gente analisar, que aquela comunidade local já não estava mais atendendo, né, o objetivo de faturamento dele. E nem vamos falar de análise de fluxo de caixa, de demonstrativo de resultado. Não, 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 não. Vamos pelo mais simples, tá bom? Que é justamente aí que, né, para a gente falar de vendas, marketing, a gente faz esse diagnóstico. É justamente o que eu quero fazer aqui para vocês. Então, aquela comunidade já não estava atendendo mais o, o objetivo de faturamento dele. Então, de certa forma, né, isso acaba, né, do ponto de vista empresarial, de uma empresa, de um comércio, significa que ele tinha menos oportunidades de vendas. Se ele manter naquela, né, vamos lá, quais são os impactos, né, se ele mantesse naquela operação?
o que já estava acontecendo, ele tinha menos oportunidade de vendas. E, consequentemente, as margens de lucros cada vez menores. Por quê? Qual que é o comum, né? Você vai fazer a precificação do seu produto, do seu serviço, você coloca uma margem, e aí essa margem é a previsão de seja um lucro líquido. Nem vamos falar se foi visto todos os custos variáveis, custos fixos, nem vamos falar disso aqui. Mas a gente abre um negócio, né? O empresário abre um negócio. Eu abri um negócio para ter lucro. Cauê quer dizer que assim, não, gente, eu mesmo já passei por situação de prejuízo. E eu sei, principalmente por fazer pivotamento, principalmente em negócio que eu não conhecia, mas justamente ele veio atrás de mim para pedir essa ajuda. Cauê, poxa, que você pode? Então, qual que é a ideia aqui? É, se ele não continuasse fazendo, essa margem ia diminuir. Eu estava explicando, né? A gente coloca uma margem, e aí, se o faturamento começa a diminuir, o que que a gente começa a abrir mão? Primeira coisa, da margem. A gente começa a ceder a margem. Diminui o faturamento, cede a margem. Diminui o faturamento, cede a margem. Até ficar um ponto de equilíbrio que depois inverte. O faturamento começou a diminuir, a margem, que era a margem de segurança, a margem de lucro, ela começou o quê? A se transformar em prejuízo. Dever para banco, para credor. Gente, isso não é legal. E isso, esse tipo de coisa deixa, né, muitos empresários. E ele estava muito preocupado. E outra coisa, né? Ele queria ainda deixar o pai dele contente. Começa o desafio, né, do contexto. Então, menos oportunidade de vendas, abrindo mais margem, né? A margem cada vez menor. Já estava no momento, ainda não tinha virado essa situação de prejuízo, mas estava muito próximo. Ainda bem que ele procurou, ele teve, sabe, a decisão de procurar ajuda, tá? Esse empresário, eu percebi, né, dentro do contexto dele, que ele era alguém que não se deixava se abater facilmente, tá? Então, ele decidiu, né, enfrentar esse desafio e buscar ajuda de especialistas. E aí, óbvio, né? Assim como eu também, eu falo, vou ver, né? Ajuda-te a vender na internet. Mas aí ele falou que, meu, encontrou o nosso conteúdo e falou, mano, esse cara tá falando um negócio diferente, né? Ele não quer vender, aí parece que ele realmente quer ajudar. E é justamente isso, né? Aqui que é a nossa abordagem. A gente respeita, tem colegas aí, agências, tudo mais, profissionais que fazem serviço, mas a gente tem uma abordagem diferente, que a gente traz essa parte de consultoria, uma análise de consultoria de negócio para dentro para falar de marketing e vendas, tá? E aí ele decidiu enfrentar o desafio e, por acaso, pedir ajuda para um especialista e, além de falar de marketing e vendas, consultor de negócios. Cara, pum, foi o tiro certo. Eu busquei isso aí e não encontrava. Ou era só venda, ou era só consultoria. A consultoria não conseguia. Então eu entendi, falei, cara, por que não unir os dois? E justamente esse empresário acabou nos encontrando. E aí ele falou, cara, eu vou conversar com o Cauê para ver se ele consegue me ajudar a criar um plano para sair dessa situação. Ele falou, cara, beleza. Aí a gente foi, eu falei pra vocês, né? A gente conversou. Olha, ele não tinha Instagram, ele não fazia nenhuma estratégia, nem publicidade de imprimir cartão, nem as campanhas, né, presenciais ele estavam executando. Então, beleza. Eu falei, cara, então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é a situação do seu negócio. Ponto. Ele abriu o caixa dele, a gente fez a análise lá, entendendo, identificando. Ponto, estamos com esse problema. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa expandir o seu alcance de comunicação e aumentar a sua rentabilidade. Ou seja, você já tem, né, um negócio, sua família sempre explorou aquele negócio, certo? Sempre procurou explorar aquele negócio. Só que agora a gente precisa expandir, porque já os números estão falando que essa comunidade local já não está dando conta de atingir as metas de faturamento. Então ele precisava de uma orientação estratégica, né? E estratégias realmente eficazes para que ele conseguisse fazer a adaptação do seu modelo de negócio presencial para o online, ok? E isso exigia conhecimento. E uma coisa que ele não tinha, né? Dentro do engenheiro, que a grande maioria dos empresários não tem, tempo. Então, eu vou trazer aqui para vocês. Olha só a situação dele. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Então, por exemplo, ele outro problema, além da baixa rentabilidade. Agora vamos trazer os problemas de ordem pessoais.
ele não tinha conhecimento, né? Ele não dominava as estratégias de expansão, de publicidade, de marketing, de venda, e também não tinha tempo. Qual que é o caminho? Gente, existe caminho. Contrata um especialista que vai te ajudar. E, de novo, né, que tem essa abordagem mais, uma visão mais sobre negócios do que somente vendas e marketing. Porque senão você pode parar numa situação, nem ele. Vamos supor que ele contratasse, né? Ele nunca chegou a contratar. Eu perguntei para ele, né? A gente pergunta se você chegou a contratar alguém na internet. Ele falou que não tinha contratado ninguém. Mas existe uma situação seguinte: você pode contratar o pessoal para te ajudar a vender? Vai. Só qual que é o desafio? Você aumentar as suas vendas e a sua capacidade de produtiva ou de entrega não suprir o volume que o digital consegue trazer. Então, se você não fizer um planejamento estratégico alinhado de forma que as vendas, né, o marketing e a operação esteja alinhada, ele ia acreditar, ele ia, provavelmente ia criar uma seguinte crença. Cara, eu vendi muito e estou no prejuízo ainda. Então, na verdade, não é só vender. O que faz, na verdade, um negócio crescer é a gestão, tá? É a gestão, é a forma como você faz a gestão do seu negócio, faz crescer. E todas essas áreas, elas andam junto e você tem que rodar vários pratinhos ao mesmo tempo, tá bom? Então, qual que é a ideia? Ali, a ideia era ajudar ele a fazer esse, essa transição, né? Então, aqui a ideia é ajudar ele a fazer, ó, a transição, ou seja, digitalizar o negócio dele. Ah, né? Em geral, mas eu preciso criar cursos, né? Isso é uma máxima, né? Então, digitalizar. Cauê, então eu preciso criar curso? Não, não necessariamente. Os cursos, ele é um modelo de negócio que pode ser explorado digital, mas existem outros modelos de negócio. E no caso dele, era usar, por exemplo, o próprio modelo de e-commerce digital, ou seja, transformar a loja dele numa loja virtual. Ou outra estratégia que a gente começou a fazer, que é, além de usar como um e-commerce, usar também o quê? Como o digital como uma ferramenta de publicidade mais econômica, de forma que ele conseguisse o quê? Rentabilizar. Ou seja, rentabilizar mais rápido, com um custo menor. Porque se ele fosse mandar fazer impressão tradicional, né, que nem isso ele estava fazendo, o que ia acontecer? Ele ia promover a roupa dele, ia pedir para fazer impressão, tal, ia ter custo de tinta, tempo, e contratar alguém para fazer. Olha os custos elevando. Agora, quando ele tem uma estratégia validada no digital, né, que ele consegue usar, por exemplo, as ferramentas mais simples de anúncios, né, os Google Ads da vida, Facebook Ads, Instagram Ads, os ads da vida, as publicidade, ele consegue, né, além de ter precisão nas informações, porque uma coisa é você distribuir no farol e saber quem passou. Porque a maioria das pessoas amassa e joga. No digital, a pessoa olha, ela não vai amassar, mas ela pode passar para o lado. Tá bom, mas não teve custo. Não gerou um desperdício do material. Só passou e não viu. E tá tudo bem. Qual que é a ideia, né? Vamos fazer a transformação. Onde está? Em curso? Não. Qual que foi o caminho? Fazer o quê? A loja online. Levar esse modelo de negócio dele para uma loja online, né? E aí existe uma situação. A loja online a gente pode explorar tanto a venda quanto a publicidade. E é justamente aqui, né, dentro do nosso processo de digitalização, nossa metodologia, que a gente consegue desenhar todo esse plano de forma ordenada. E principalmente, né, na hora de fazer a venda, onde o. Presta atenção aqui hein, comigo, hein? Estão comigo? Estão aqui comigo? Ó, qual que é a ideia? É entender como é que ele vai alinhar o, as vendas, né, as atividades de venda, juntamente com o operacional. Ou seja, se ele aumentar as vendas, o operacional vai dar conta, né?
É uma coisa que tem que ser analisada, que muitas estratégias que eu vejo no digital não se preocupa. Aumentei a venda, tá tudo bem, aumentou, trouxe mais clientes, mas vai dar conta? Não dava. Então eu falei, cara, a primeira coisa que a gente tem que preocupar. Aí a gente foi, eu comecei a desenhar com ele, né? Comecei a desenhar, então, o plano de expansão, certo? O plano de expansão dele. E tanto expansão, olha que legal, e olha que legal, eu gosto muito, né? Isso me agrada bastante, tanto uma expansão online quanto offline. Ou seja, ele não precisa abrir mão do negócio do pai dele, que ele decidiu, beleza. E o que acontece? Na expansão online, qual que é o caminho? Construção da presença online. Ele não tinha. Então, vamos construir isso aqui. Primeira coisa, vamos construir, né? E no offline é o quê? Aumentar o volume de clientes passando na loja, na frente da loja, sabendo que a loja está ali, né? Porque talvez os pais, né, da época do pai dele, os pais, hoje dos filhos, né? Talvez conheçam a loja, mas os filhos não conheçam a loja. Então, o que que ele poderia fazer? Bom, ele poderia usar uma estratégia de até gerar aqui, por exemplo, a gente, ó, isso aqui eu vou usar agora, galera. Isso aqui não fazia parte. Mas ele pode usar um contexto, a comunicação de falar, tipo, trazer lembrança dos pais. É uma loja tradicional do bairro, onde possivelmente seu pai tem uma peça de roupa. Cara, isso não fez sentido na hora, mas aqui falando com vocês trouxe, tá vendo? Então que já é uma consultoria sendo construída. Eu tô falando com vocês e já vou usar para eles também. Deixa eu até anotar. Olha que legal. Tradição. Ou seja, uma loja, tradição, né? A tradição de uma loja. E a gente vai explorar isso. Ou seja, isso aqui é uma abordagem de campanhas que a gente pode fazer, tá bom? Então, uma coisa é que ele entendeu a importância, né? Ele deu um start, né? Um projeto inicial ali para o digital. Então, ele começou a criar ali a presença dele de uma maneira sólida, tá? Ele, em geral, a gente criou ações para ele promover peças de roupa. Aí ele começa a desenvolver outras habilidades, bater foto, criar cenário. Gente, e tudo isso é necessário. Ou você paga para alguém ou você cria. Eu falei, cara, não precisa fazer muito não, faz assim. Promove a sua roupa para um público conhecer as peças, eles têm mais, porque tem gente que às vezes, por exemplo, hoje em dia, eu não tô afim de ir numa loja para ficar olhando roupa, não é meu costume. O que acontece? Coloca a foto, se eu gostar, eu já posso adquirir, tá bom? Então, em geral, e mais importante, né, ali um dos problemas dele, é que ele estava muito, né, trabalhando com a visão de no negócio local, sendo que ele podia explorar para outros bairros. Eu falei, então vamos expandir, tá bom? As barreiras geográficas. Que antes, né, era restringida àquele público muito local, lembra? Os pais dos filhos. Vamos explorar. E justamente a gente começou a criar essa estratégia. Agora, ele hoje, olha que bacana, hoje ele começou, né, a, a atender pessoas por toda a parte do país, toda parte do Brasil agora ele vende. Porque ele entendeu, cara, olha que legal, gente, presença lá. Ele começou a, né, vamos colocar aqui, ó, construir presença online, e hoje, do local, ele está no nível para o nível nacional. Olha que ganho, olha que ganho. Não, 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 para. Olha só, ele começou a construir a presença, né, mais sólida e começou a expandir o negócio dele. E isso é o benefício para ele, para o pai, para a empresa. E mais importante, para a empresa, né? E olha que legal, deixa eu trazer aqui já uns resultados. Há tempos depois, eu vou falar para você, ele falou 4 semanas, um mês, né? 4 semanas depois, ele começou a recuperar a margem de lucro. E o negócio dele voltou a crescer. E voltou a crescer, só que de agora de uma maneira surpreendente. Até o pai dele também não acreditava, né, na parte do digital, dentro de cultura, né? O pai dele não nasceu com o digital, ele só teve que conviver com o digital.
Então, eu sei muito bem. Eu tenho um pai que não acredita no digital. Então, ele começou a crescer e aí começou a ter o gargalo da produção. Aí eu falei, opa, então vamos analisar. Tanto que acabei com ele, acabei de dar uma orientação para ele. Falei o seguinte: agora você vai colocar, vai usar uma estratégia de comunicação de gerar urgência. Ou seja, só tenho tantas peças e coloca quantas peças você tem. E é aquilo, acabou, acabou. Se a pessoa acabou a peça, aí você pode oferecer outra, né? Mas o mais importante é ter um contato. O mais importante é construir a linha, né? A lista de contato. Isso é uma das coisas mais importantes. E, gente, ó, e eu vou ficando por aqui, tá? Mas eu quero trazer aqui para a gente resumir aqui tudo. Uma lição aqui que eu quero trazer aqui para vocês, que é empresário, empreendedor, assim como eu tive uma situação, né? É que muitas vezes os nossos desafios, em geral, né? Eles podem ser superados com soluções simples, inovadoras e o mais importante, com a orientação certa, tá? Isso é a coisa mais importante que eu quero que vocês entendam, a orientação certa. Por exemplo, se você enfrenta dificuldade, né, em rentabilizar o seu negócio offline ou se sente limitado, né, pela falta ou pela baixa presença, né, do seu negócio de forma online, eu tenho uma ótima notícia para você, é sério, né? Então, a gente abriu um novo programa, uma versão melhorada do nosso representante de vendas online, ok? Deixa eu trazer aqui para vocês, só para vocês, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, deixa eu comprar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Então, o representante de vendas online, ok? Então, a medida é a fórmula de crescimento que o seu negócio pode beneficiar. E a ideia aqui, ó, é que nós vamos te ajudar, ó, deixa eu trazer aqui, ó. Se quiser baixar esse PDF, vá no meu Instagram e digita RVO. Ou seja, a ideia aqui, ó, é você ter 5 profissionais especialistas em vendas online, em marketing digital, ajudando a posicionar a sua empresa, construindo o seu negócio. Beleza? Então, a ideia, você vai ter um copywriter, um designer, um vendedor, um gestor de tráfego e um gestor de projetos. Aqui nesse PDF tem toda a descrição que cada um dos profissionais faz, tá bom? E o que que a gente pode ajudar você a fazer? Todo o ciclo. Então, em geral, quando você vai, né, quando o negócio vai, por exemplo, para o online, para o digital, ele precisa de 3 coisas. Primeiro, captação de clientes. Uma das estratégias que a gente começou a ajudar ele é na captação, justamente na captação. A conversão, ele quis ficar responsável, então a gente só está ajudando ele nessa fase um. Na fase 2 é a orientação mais simples, mas a gente não colocou campanhas, porque ainda não é o momento, ele está estruturando, né? Está girando caixa para dar um próximo passo para a conversão de clientes, onde a gente vai criar campanhas para ajudar ele a vender, monetizar de forma imediata. Ou seja, um sistema de vendas de forma automática. Beleza? Então, aqui a ideia é que, ó, a gente consegue ajudar vocês na captação, a gente consegue ajudar vocês a vender, e o mais importante, a gente consegue ajudar vocês a vender de forma recorrente para esses clientes. Essa fase um, a gente ajuda a criar uma lista de pessoas interessadas, né? A gente, no digital, a gente chama de leads, ou também conhecido como clientes potenciais. Você tem uma lista. Agora, peraí, se eu tenho uma lista, mas não quer dizer que ele comprou. É alguém tem interesse ou uma intenção. Agora, numa segunda fase, a gente ajuda a criar campanhas, que a gente ajuda esses interessados a comprarem, a abrir a carteira, ok? E no terceiro momento, a gente ajuda você a vender para esses clientes de forma recorrente. Galera, quer a minha ajuda do meu time? Presta atenção, quero a minha ajuda do meu time, auxiliando você em todo o processo de tomada de decisão para vender o seu serviço, para vender o seu produto, ajudar, né, a identificar é, qual que é o problema que ele resolve e comunicar, colocar essa comunicação dentro de uma comunicação de alta percepção de valor. O que você acha da ideia? Seguinte, gente, ó, então, se vocês estão aqui comigo, beleza? Ó,
faz o seguinte, envie, né? Se vocês estão vendo essa mensagem, ó, a palavra RVO, se vocês estão vendo no Instagram, tá bom? Ou se vocês estiverem, por exemplo, no YouTube, se vocês estiverem no Facebook, independente de qual plataforma, provavelmente, né? Quem está aqui comigo está vendo. Mas quem não tiver aqui, agora, quem está aqui, o meu time vai colocar para vocês o link. Mas quem não tiver ao vivo aqui agora, na descrição desse vídeo, provavelmente vai ter um link para você ver a apresentação oficial do RVO, do representante de vendas online, vendas online 2.0, tá bom? E aí você vai poder baixar esse PDF aqui, tá bom? Onde detalha todo os custos, os valores, desclara tudo que você vai receber, tá bom? Deixa detalhado cada um dos benefícios que você tem ao adquirir a contratação desse serviço nosso, que é o representante de vendas online. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. Ó, galera, aqui do pessoal do Instagram. Tchau. A gente se vê. Ó, manda a mensagem RVO para liberar o PDF, tá bom? Fui. E para vocês aqui, eu também vou nessa. Um forte abraço. Fui.